justiça, né, entrar com uma ação de execução, uma ação monitória ou uma ação de cobrança para receber aquela dívida. Enquanto na alienação fiduciária você tem um procedimento que é mais célere, um procedimento mais rápido, que é o leilão extrajudicial. Mas em que situação é realizada essa prática, né? Porque quando há um tipo de negociação como essa, normalmente o imóvel, o bem é a garantia de pagamento. Quem é que realiza, então, esse contrato sem ter essa garantia? Sim, a gente tem 2 casos, né. A lei ela foi criada para o mercado imobiliário, para o mercado financeiro, para facilitar as transações imobiliárias e tornar o crédito mais acessível. Então, na aquisição da casa própria, no dia a dia, que é o mais comum, quando se contrata com uma instituição financeira, o banco ele só vai te entregar esse dinheiro para você comprar a casa, né, depositar ali direto na conta do vendedor, com o registro da alienação fiduciária. Então, no dia a dia, em relação às instituições financeiras, a compra da casa própria, isso é comum. O banco ele vai te obrigar a apresentar o registro da alienação e, com isso, ele paga ao vendedor. O que a decisão ela impacta atualmente é nos contratos entre particulares, né? Porque há uma decisão do STJ dizendo que a alienação fiduciária não é exclusiva do mercado imobiliário e pode ser utilizado para garantir outras dívidas. Então, vamos dizer que eu tome um empréstimo com você e você diga, Thierry, me dá a sua casa como garantia em alienação fiduciária. Então, eu faço um contrato com você dizendo, olha, você me empresta um dinheiro e eu tô te dando minha casa em garantia, ao final você me devolve. Mas não é feito registro. Isso. Essa garantia ela tem que ser levada a registro Tá. para você ter a incidência dessa lei e poder levar a leilão extrajudicial. No caso da decisão, essa garantia não foi levada a registro, então ela não foi constituída. E o que o STJ disse? Olha, vocês têm um contrato, Perfeito. esse contrato é válido, você pode cobrar o devedor da dívida, você só não pode utilizar as benesses que a lei te dá, que é o leilão extrajudicial. Então você vai ter que cair, digamos assim, na vala comum do judiciário. Entendi. Então, é possível ainda, na possibilidade ou na tentativa de receber aquilo que ficou acordado, entrar com um processo, mas não utilizar o leilão como uma garantia de recebimento. Isso, você não vai poder utilizar o leilão extrajudicial previsto na lei, que é aquele em que o cartório de registro de imóveis notifica o devedor para pagar em 15 dias, e se não pago, se consolida a propriedade em nome do credor, e o credor leva isso a um leilão extrajudicial. Tem o primeiro leilão, que vende o imóvel pelo valor do bem, e depois o segundo leilão, né, que pode ali pelo valor da dívida. Como não houve o registro, o STJ falou, olha, você não registrou, você não constituiu a garantia, então você vai ter que ir para o judiciário para cobrar essa dívida. E lá no judiciário, sim, vai ter um leilão judicial, só que no judiciário você abre um leque maior de tempo e uma discussão maior, porque o devedor vai poder se defender, apresentar a defesa. Nesse sentido, né, a gente sabe que uma decisão de um tribunal superior, como é o Superior Tribunal de Justiça, né, ele acaba também desdobrando em outras situações, né, em novas situações. Que novas situações uma decisão como essa pode gerar, por exemplo? Ela pode gerar um sobrecarregamento do judiciário, né, com essas ações, porque no caso do processo, por exemplo, a pessoa fez o empréstimo, pegou a garantia no bem, mas não registrou, certo? Com isso, ela foi no cartório de registro de imóveis e falou assim, olha, notifica o devedor com base na lei porque eu quero fazer um leilão extrajudicial. E o tribunal teve que analisar isso para tornar nulo todo esse procedimento que foi feito, ou seja, um tempo, né, muito grande, para dizer, olha, você tem que entrar com a ação. Então, o que vai acarretar, muito provavelmente, nesses casos em que não é registrado? Um aumento de demandas dentro do Poder Judiciário, né? Porque, ao invés Quase de não ser tem, né, doutor? algo célere, vai ficar demorado, infelizmente. Isso entra também na área do direito do consumidor? No direito do consumidor, em tese, não se aplica para lei de alienação fiduciária, porque o STJ entende que é uma lei específica, que tem regramentos específicos. Então, em tese, ela não se aplica. Mas quando você não tem o registro, né, e isso se torna algo, uma relação de consumo, você pode sim aplicar algumas questões do direito do consumidor, principalmente em relação à abusividade, né? Porque você está abrindo ali o leque pro consumidor, o devedor, discutir aquela relação contratual entre as partes. Nós estamos conversando com um advogado especialista em direito notarial e registral
e em direito negocial e imobiliário, falando sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, que decidiu que imóvel sem registro de contrato não pode ir a leilão. E, o advogado Thierry de Carvalho Faraco está explicando aqui para a gente, né, o que isso significa na prática, quem é impactado, que tipo de desdobramentos uma decisão como essa pode gerar no dia a dia dessas relações de contrato imobiliário. Bom, pelo que a gente está entendendo, principalmente essa relação de particular com particular, ela deve ser mais impactada. Mas e a relação do financiamento ou desse empréstimo gerado através de bancos e financiadoras? Elas têm algum tipo de impacto com uma decisão como essa ou não? Com essa não muito, porque os bancos eles têm um procedimento próprio, né? E eles realmente só te entregam o dinheiro ali, só pagam o vendedor no momento do registro, né? Então eles te obrigam a apresentar o registro dessa alienação para que seja quitado a compra e venda, por exemplo. Uhum. Agora, vamos dizer que um banco desses não tenha feito esse registro, ou não Aham. tenha se atentado a isso. Ele vai ter que buscar o judiciário, né? E isso acaba beneficiando, em tese, o devedor, porque o devedor vai ter um tempo maior, ele vai poder discutir, ele, em tese, não vai ter que sair do imóvel de imediato. E, inclusive, a ausência desse registro na matrícula, né? É como se o imóvel não tivesse dado garantia em nada. Então, ele fica livre. O devedor, por exemplo, pode vender esse imóvel, pode dar em garantia esse imóvel para outra pessoa e a pessoa ou o banco ficar sem aquela garantia, sem aquele recebimento. Algumas decisões também acabam protegendo esse proprietário, né, por ser um bem de primeira necessidade. Afinal de contas, muitas vezes a gente está falando aí da decisão do teto de uma família, né? Isso tem impacto também? Sim, o que acontece? Na alienação fiduciária, a gente tem, quando ela é registrada, efetivamente acontece, a gente tem o entendimento de que não se aplica as regras de bem de família e aquele imóvel pode ser penhorado porque você deu ele em garantia para aquisição, né? Você está pegando o dinheiro para adquirir aquele imóvel, então não aplica essa questão de bem de família, de que no final você não tem que ficar com o imóvel, ele não pode ir a leilão. O que acontece é, na venda, se há um sobejamento de preço, né? Recebe-se um valor maior que a dívida, o banco te devolve esse estorno. No caso da decisão, se não tem esse registro, você pode muitas vezes abrir o leque de que seria um bem de família, de que aquele bem não poderia ser penhorado, mas isso abre-se uma discussão judicial. Eu creio que não vai vingar, porque o entendimento que prevalece é que quando você pega o seu bem e dá ele em garantia, você está abrindo mão do direito que a lei te dá quanto ao bem de família. Olha só, né? Então, é preciso também ficar atento a esses detalhes, né? Como que uma pessoa, né, que se dispõe a esse tipo de situação, ela pode tentar minimizar um efeito negativo nessa relação de contrato? Principalmente a gente sempre fala buscar um advogado para que analise, né, as cláusulas do contrato. A alienação fiduciária ela não é um contrato simples, ela tem uma série de requisitos na lei para que seja cumprido e que ela seja válida, mas principalmente é a gente aplicar a decisão reversamente e cuidar para que seja registrado esse contrato, né? Porque o registro desse contrato ele dá uma garantia tanto para o credor quanto para o devedor. O credor tem a garantia do imóvel e tem ali uma questão psicológica mais forte em relação ao devedor de que ele vai pagar, porque o devedor perde temporariamente a propriedade do bem, né? Então, psicologicamente, para o devedor, o efeito é maior. São situações realmente que têm esse impacto, né? E especialmente nessa relação de contrato, de contratação, né? De você estar ali realmente dispondo de algo que é muito importante para você. Então, tem que se assegurar do máximo de ferramentas aí, para que, inclusive, não fique aquele contrato nas entrelinhas, né, E doutor? principalmente um contrato de gaveta, que acaba surgindo muitas vezes efeito entre as partes, mas Sim. não entra no mundo jurídico, né? Aham. E acaba dando Sim. uma dor de cabeça maior no futuro, infelizmente. Eu gostaria que o senhor falasse, já que o senhor citou no contrato de gaveta, né, o que é e qual que é a fragilidade dele numa relação como essa que a gente está falando. Um contrato de gaveta ele é um contrato que
ele não chega a produzir o efeito desejado, por exemplo, no registro de imóveis, né? Não efetivamente transfere a propriedade para a pessoa e ele faz efeito entre as partes ali. Aham, Então, a gente comprou um imóvel, mas não fez a escritura, não levou isso a aham, registro. aham, O mundo, em tese, não vai saber que aquele imóvel é meu, porque não está registrado no meu nome, né? aham. E ele fica na gaveta entre nós. Então, Uhum. o imóvel fica sujeito a Ele não é nem penhora. registrado no cartório? Ele não é nem registrado no cartório, em tese. Porque, assim, o que as pessoas confundem é que quando reconhece firma, Exato. se registra no cartório, né? Mas Isso. o reconhecimento de firma, ela não é um registro no cartório. Ela somente especifica que aquela Reconhece pessoa aquela assinou assinatura de um aquele contrato. contrato, né? Mas isso não torna um contrato registrado no cartório. Mas, infelizmente, é muito comum essa dúvida. Aham. Mas, esse reconhecimento de assinatura, de alguma forma, é algum indício de que, aquilo realmente é um contrato válido ou não? Nem isso? O contrato, para ser válido, ele não precisa, em tese, ter o reconhecimento de firma. O Aham, reconhecimento de firma ele é uma segurança para as partes aham. de que aquela pessoa que você está negociando Uhum, realmente é a pessoa que aham. assinou o Que contrato, que se diz existe, né? proprietário, que existe isso. A gente tem muita Sim, fraude, sim. pessoas que se passam por proprietários e que não são, né? Então ela te dá essa segurança. Mas o contrato, ele não deixa de ser contrato pela ausência de reconhecimento de firma ou porque ele é um contrato de gaveta. A questão é, ou ele dispõe sobre algo ilegal, e aí realmente ele não vai fazer efeito, ou ele dispõe sobre uma compra e venda, por exemplo, legal, só que as partes não levam isso para frente e ele continua fazendo efeito entre as partes. Esse é um assunto que, inclusive, dá uma entrevista inteira só para a gente falar sobre ele. Eu quero agradecer muito a sua gentileza de nos atender e, principalmente, trazer esclarecimento sobre este assunto, né? E que quem está aí vivendo essa situação possa ter um pouquinho mais de esclarecimento sobre os efeitos e as causas nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça em relação a contratos sem registros aí. Muito obrigada por nos atender nesta manhã aqui no Jornal CBN Campo Grande. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia a todos. A gente vai fazer uma pausa, hora do intervalo, notícias nacionais, voltamos já no